A Toyota acredita que cada boa conversa conta para ir mais além, tal como cada inovação, cada iniciativa e cada serviço. É por isso que hoje a Toyota lhe traz este podcast. Conheça as histórias que inspiram a ir mais além em toyota.pt. Eurotopia. Aqui, a Europa. This goes to the core of who we are. Liberté. Europa ha sido más fuerte. Égalité. É tempo de agir para uma recuperação justa, verde e digital. Fraternité. Os jovens, a Europa e os desafios que enfrentamos. Eurotopia. Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do Eurotopia, o podcast da Rede Público, onde quinzenalmente vamos discutir os desafios da Europa e perceber qual a união que queremos. Eu sou Joana e hoje vou estar acompanhada pela Beatriz. Olá, Joana. No episódio de hoje vamos falar dos desafios relacionados com a comunicação da União Europeia aos cidadãos, tendo em conta a complexidade das instituições, o próprio distanciamento físico destas, a diversidade linguística e cultural dos europeus e vamos também perceber o papel da comunicação nas eleições europeias deste ano. E para nos ajudar nesta tarefa temos connosco hoje o David Ferreira da Silva, antigo chefe de gabinete no Parlamento Europeu, coordenador da Geração Now, um programa de formação sobre assuntos europeus, promovido pela eurodeputada Maria Manuela Leitão Marques e co-criador do projeto Praça do Luxemburgo, que tem levado a discussão em torno da Europa ao interior do país. Olá, David. Olá. E o Filipe Caetano, jornalista e antigo editor de Internacional da CNN Portugal e da TVI, cofundador e apresentador do recém-tornado podcast Globalistas e, deixem-me acrescentar, também mentor do Summer Camp da Comissão Europeia em Portugal, lugar onde nasceu este projeto. Olá, Filipe. Olá. Como dissemos, os desafios de comunicação de um projeto como o projeto europeu não são poucos, porque de forma distinta dos Estados, a União Europeia parece estar sempre numa situação em que tem que estar a provar a sua utilidade. A União tem tido e tem obtido êxitos significativos em domínios como a manutenção da paz, o comércio e a política internacional. No entanto, estas realizações nem sempre são perceptíveis para o público. Bom, eu confesso que estava bastante ansiosa por este episódio, não só pela dupla, mas também pelo tema. E para abrir um bocadinho o jogo, de forma direta, pergunto-te, David, achas que a União Europeia tem sabido vender-se bem ao longo dos anos junto dos cidadãos? Bem, começar assim é dizer logo que a questão está exatamente na pergunta, não é? Sim, sabe vender-se bem, mas será que é isso que as pessoas querem da União Europeia, que ela saiba vender bem? Cada vez mais olhamos para a comunicação da União muito institucionalizada e muito propagandista, muito à volta daquilo que são as questões mais generalistas da comunicação e muito menos daquilo que é verdadeiramente os problemas que tem, os debates internos que têm e que necessitam verdadeiramente da opinião dos cidadãos e da participação dos cidadãos para serem resolvidos, e por isso mesmo eu acho que ultimamente aquilo que vemos da União é sim, sabe vender-se bem, sim, é uma máquina de propaganda, e a propaganda tem coisas boas e coisas más, mas sinto muitas vezes que é o vídeos de todos bonitinhos, os posts todos bonitinhos, as parangonas, é o Erasmus, é o carregadores únicos e os roamings, e depois no final do dia falta o verdadeiro debate e a verdadeira conversa sobre o que é que a União Europeia está a fazer, e acreditemos ou não, pouco está a mudar, muito há para debater e muito há para criticar naquilo que é o papel da União Europeia, e isso parece-me que é a grande questão, superar aquilo que é o vender-se bem e passar a comunicar bem para que as pessoas se sintam parte da própria União e da influência direta naquilo que são as decisões da União Europeia. Eu acho que é um bocado por aí, David, o facto de vender-se bem é se estão a conseguir criar situações em que conseguem comunicar às pessoas, factualmente conseguem, não é? Portanto, comunicar a partir das redes sociais, de sites, mesmo de publicidade na imprensa, na televisão. Por estes dias até existem cartazes enormes, mupis gigantescos na rua. Eu suspeito que as pessoas nem sequer olham para eles, nem sequer conseguem interpretar. O problema não é vender-se bem. Talvez a tua pergunta tenha a ver se a Europa está a chegar às pessoas, não é? Porque não é que não exista um esforço de comunicação, não me parece que esteja a ir até ao encontro das coisas do dia-a-dia. Eu, por exemplo, falavas da questão do carregamento único ou do Erasmus, porque
isso são exemplos factuais de mudanças na vida dos cidadãos. Como é, por exemplo, questões mais latas, como o novo Pacto da Imigração, que efeitos é que isso tem em termos da entrada de imigração na Europa. Se isso foi comunicado bem ou não foi? Ou passou só nas notícias e apareceu como mais uma notícia? Nem sequer verdadeiramente é comunicado. Ou seja, é meio que abafado. Temos muita pena disto estar a acontecer, mas é impossível tu comunicares uma coisa que não há entendimento a nível europeu, e por isso não existe qualquer tipo de comunicação verdadeiramente fundamentada a chegar aos cidadãos. O que existe é aquelas coisas mais dramáticas, não é? Que morreram umas crianças no Mediterrâneo e por aí afora, e transforma-se isso num problema. Mas quando se normaliza o problema, ele vai desaparecendo, não é? A comunicação deixa de existir em relação a isto, quando ela devia ser constante, até para que se explique aos cidadãos qual é que é o plano de inclusão não só dos refugiados como dos migrantes, e a forma como a União Europeia está a responder a isso para os incluir, e que depois muitas vezes leva a precisamente a desinformação e a criação de notícias falsas sobre a migração, sobre os migrantes, sobre o papel deles David, na sociedade. não querendo estar aqui a estragar o guião espetacularmente feito pela Joana e pela Beatriz. Mas há um guião. há aqui um aspecto, por acaso, que tenho pensado muito, não tenho chegado a uma conclusão sobre isso, mas que me parece uma saída interessante. É quase uma utopia. Já vamos lá mais à frente, depois eu vou concretizar a minha proposta diretiva, mas que é a comunicação que é feita, por exemplo, de uma resolução, a aprovação do novo Pacto de Migrações e Asilo, só é comunicado, no fundo, a conclusão desse pacto, mas, por exemplo, nunca está incluído as inflexões, no fundo, as contradições, ou o ponto de vista de quem está contra esse pacto. Eu acho que a União Europeia, ou nomeadamente, por exemplo, o Parlamento Europeu, que é o seio mais democrático de todas as instituições, devia incluir na sua comunicação os argumentos contra também. Claramente. E porquê? Porque vai permitir um maior debate, uma maior inclusão no debate. É quase como existe é muito difícil chegar a conclusões na União Europeia, as negociações são muito complexas, mas depois dessa conclusão não quer dizer que toda a gente concorde com isso. E está ok. O que é o lado bom do grande projeto europeu é exatamente essa discussão constante. Acho que o salto poderia ser, e o Parlamento poderia dar no fundo, esse exemplo de, aceitar que existem pessoas que têm visões completamente diferentes, mas isso não é mau que haja. Desde que todos aqueles que estão no projeto europeu, que aceitem ser deputados europeus, que se candidatem, que sejam Estados-membros. Estou a falar, por exemplo, numa Hungria. Eu estou a falar, por exemplo, numa extrema-direita ou numa extrema-esquerda. Eles também têm visões, eles também representam pessoas. Porquê é que as suas visões não estão refletidas também na comunicação do organismo? Mas mesmo o mainstream não tem essa comunicação. Pois não, ou seja, os partidos, por exemplo, representam o PS, o PSD, ou a Iniciativa Liberal, o CDS, ou mesmo o PAN. Quer dizer, não têm qualquer tipo de comunicação às suas posições. Ainda por cima, lá está, 705 deputados de 27 países que têm dezenas de partidos e para aí afora, não é? É tudo muito complexo, e por isso mesmo eu acho que tu tens toda a razão, como é óbvio, e essa é uma das dificuldades que a União tem neste momento de comunicação, que é não está a comunicar as suas contradições e os seus debates críticos. Porque tem medo delas. Claro que tem. E é uma coisa que é verdade, que é o que é que a União comunica? A Comissão e o Parlamento comunicam grandes sucessos. Quando se chega ao final é um grande sucesso. E a verdade é esta. Se nós conseguimos em 10 anos ou não sei quantos anos de discussão meter 705 deputados a chegar a um acordo, e não sei quantos países e não sei quantos líderes dos países a chegar a um acordo sobre uma legislação, pois é um sucesso. Mas provavelmente não é o sucesso que as pessoas querem. E isso aí diz muito daquilo que depois é o distanciamento. Deixem-me só interromper-vos para vos perguntar. Vocês estão a falar aqui de algumas dificuldades de comunicação, e uma das perguntas que nós também tínhamos aqui para vocês é, no caso, por exemplo, da União, muitas vezes parece que não há uma mensagem comum. Nós temos às vezes o Parlamento que lança uma mensagem, a Comissão que lança outra, o Conselho lança outra. Isso de alguma forma também dificulta aqui a existência de uma mensagem única. Se bem que o que eu estou a perceber é que vocês acham que também não deve haver uma mensagem única, que era o que o Filipe estava a dizer. Não, o que eu estava a dizer
Claro que é sempre difícil porque são organismos diferentes, isso também gera uma confusão grande, eu diria que na sociedade, obviamente haverá sociedades mais esclarecidas que outras, ou setores da sociedade mais esclarecidas que outras, ou até mais interessadas que outras, mas acho que o esforço da comunicação das instituições europeias será de chegar a todos. O problema nem está em comunicar para aqueles que já sabem sobre a Europa, está naqueles que não se interessam pela Europa. E aí o esforço de comunicação será esse. Em projetos tão resultantes do esforço de negociação, como é, por exemplo, o Pacto das Migrações e Asilo, aí a comunicação devia ser só uma, como é óbvio, porque é um esforço conjunto, passou por todo o processo legislativo, e aí acho que a comunicação tem que ser só uma. O que eu estava a dizer é que a Europa, como projeto, como um todo, deveria também permitir a comunicação daqueles que não concordam com aquilo que foi aprovado. De uma forma mais aberta possível. Porque eu acho mesmo que, claro que não é o assunto deste podcast, mas na minha perspectiva, a reação aos extremismos ou ao euroceticismo será não o afastamento dessas pessoas, mas o esclarecimento total das situações. Mas deixa-me dizer-te que o que tu estás a dizer, no final do dia também tem uma questão muito importante, que é quase todos estes conflitos de comunicação são muito mais conflitos individuais do que institucionais. Quando nós falamos, por exemplo, na questão de Israel, o que se verificou foi nós não conseguimos ter uma comunicação institucional. Não dá. Os comissários não se entendem, o Parlamento também não se entende, não sabe, não vamos ter tempo para isso, tem que se comunicar qualquer coisa e a comunicação tem que ser quase individual, e então a comunicação individual é que se começa a perceber as discrepâncias. Não é uma comunicação institucional, é uma comunicação individual, e essa comunicação individual, quando tens o Borrell a dizer o contrário da Von der Leyen e essa parte é que demonstra uma coisa que também que a União Europeia tem medo de fazer, que é assumir que o Colégio de Comissários é um Colégio de Comissários que as pessoas não fazem parte, que isto não é como um governo. Eles não fazem parte dos mesmos partidos, não fazem parte das mesmas, não têm as mesmas estruturas profissionais, nem por aí afora. Ou seja, há muita coisa que fica por esclarecer, parece que eles têm que estar de acordo, mas não estão, nem podem estar. São de países diferentes, são de partidos diferentes, são uma grande coligação para tentar chegar a acordos, e isso é preciso explicar aos cidadãos, que quando votam, criam tendências para... Quando votam, só votam para deputados do Parlamento Europeu. Mas votam para deputados, mas essas coligações que depois fazem tendem para um lado, não é? Estas coligações no final tendem sempre mais para a direita ou mais para a esquerda, quanto mais votos é que existem de cada um dos lados. Sim. Também é o poder negocial que depois tem. E isso é muito importante, de assumir na comunicação de que isto não é como um governo nacional. Quando se diz, sim, a Comissão Europeia é o governo. É o Executivo. Pois, mas não é bem. É o Executivo, mas é o Executivo com divergências partidárias, com muitos acordos, com muitas cedências, com muita negociação pelo meio. Isso é ok. Não tem mal nenhum, porque senão também não dava para fazer. Mas não dava para fazer de outra forma. A própria instituição europeia não sabe lidar bem com isso. Não sabe mesmo. Mas há outra coisa que é, e é um ponto que eu depois também queria ter falado no início, que é, quando depois se ouve aquela lógica do mas as pessoas não estamos a conseguir chegar às pessoas, temos que chegar a outra coisa. Depois vê-se, acho que vi isso com a Joana aquela notícia que a Taylor Swift é que tem que promover a União Europeia, as eleições europeias. Faz todo sentido, até é europeia, não é? Não é? Pronto, nem sequer foi um comissário europeu que disse isso, agora já não me lembro do nome do comissário, mas foi um comissário que disse isso, que a Taylor Swift deveria ser a promotora das eleições europeias, porque os jovens ouvem a Taylor Swift e isso tudo. Mas ainda perceberam uma coisa básica, que é, por mais influências que levem ao Parlamento Europeu para fazer uns vídeos lá a dizer que aqui isto é espetacular e que é alguma coisa, e acho muito bem que o façam dessa forma, não vão conseguir verdadeiramente explicar às pessoas o que é que está em jogo ali e o que é que os jovens e os menos jovens têm a ganhar com aquilo que é a construção das políticas europeias, porque eles têm que sentir que alguma coisa muda, porque senão pode vir a Taylor Swift, o Elvis Presley, whatever, mas no final do dia eles não vão sentir essa necessidade de votar, a não ser que
realmente impacto com a vida deles e muda a vida deles. Se eles não sentirem isso, não vale a pena. Agora, vamos ali como os influencers dizer que isto é espetacular e, tem aqui e fazem aqui uma coisa com os carregadores únicos e com os Erasmus, pronto, e é tudo muito giro. Mas depois no final do dia, o que é que muda a vida das pessoas? O que é que melhorou o acesso à habitação, o acesso à saúde, o acesso à educação? Claro. Que ainda por cima, isso é que devemos estar a melhorar. E David, entrando agora no gabinete. Obrigado por me teres interrompido. Entrando agora no gabinete do chefe de gabinete do Parlamento Europeu, função que tu já tiveste, quais é que eram na altura os principais obstáculos que tu e a tua equipa sentiam ao passar a mensagem sobre o que se faz em Bruxelas aos cidadãos portugueses? Porque sabemos que comunicar os processos legislativos no Parlamento Europeu é uma coisa complexa, porque são processos musculados e o cidadão comum não consegue compreender da forma que eles são discutidos. Essa é a parte, como o Filipe estava a dizer ainda agora, esse é uma das grandes questões. Mas ainda ao início da questão, a primeira grande problemática é uma problemática de que nós, para comunicarmos o que quer que seja, temos que ter canais de mediação, não é? E normalmente esses canais de comunicação são os órgãos de comunicação tradicionais, hoje em dia com algumas readaptações de redes sociais e tudo isso, mas se nós formos a ver onde é que nós vamos buscar verdadeiramente essa informação, ou às redes sociais das instituições, ou aos órgãos de comunicação social. Normalmente a União Europeia é por aí que comunica, porque mesmo os canais institucionais, ir procurar os debates e isso tudo, é difícil as pessoas se orientarem lá no meio, apesar de haver uma transparência brutal, é tudo transmitido em direto, qualquer reuniãozinha de comissão é tudo transmitido. Não é fácil as pessoas irem à procura dessa comunicação, elas querem estar à espera, estar ali sentados e quase que a terem, entrar dentro de casa ou pelo telemóvel. E essa comunicação normalmente é pelos órgãos de comunicação, e aí vamos a uma problemática que é se os órgãos de comunicação social acham que têm público, porque eles precisam de público, eles precisam de alguém que esteja a ver. E como precisam de público, ou vão pela parte, olhem, vai haver muito dinheiro aqui a entrar dentro de Portugal porque a União Europeia vai injetar dinheiro, ou não vai haver dinheiro porque eles querem que a gente corte nos salários e não sei o quê, porque temos que reduzir a dívida ou o déficit, pronto. Ou a parte mais dramática, porque esta é a parte de comunicação direta, ou a parte mais dramática. E na parte mais dramática, um dos grandes problemas que nós temos na comunicação da União Europeia é que os órgãos de comunicação social só pegam nas picardias nacionais. É quando alguém vai ao plenário e chateia-se com o do PSD, se chateia com o do PS e diz qualquer coisa à volta disso, ou quando alguém diz um clickbait ou um soundbite qualquer que passa para quando alguém, e outro tipo de questões e de vídeos que aparecem a falar do trabalho deste ou daquele deputado. E esse tipo de problemática é gigante, ou seja, se nós só vamos ter nas picardias nacionais e ainda por cima naqueles passinhos de uns minutinhos ali de dizer eu sou a favor do clima, eu também sou a favor do clima, então porque é que tu votas contra e eu voto a favor? Não dá, já não chega, já não vamos conseguir chegar a esse ponto. A lei da natureza, do restauro da natureza, foi um caso paradigmático, que era berraria. Ninguém sabia muito bem o que é que estava ali em causa, acho que ainda ninguém sabe, ainda está tudo a tentar perceber, mas na sua grande maioria são questões científicas muito profundas, ou seja, dos solos, do restauro da natureza, da biodiversidade e tudo isso. Tem muita ciência por trás e quer dizer, ninguém politicamente conseguiu explicar por que razão é que tinha aquela ou outra política e no final do dia é um problema. E a outra questão, tentando ser um bocadinho mais assertivo, é a questão da autenticidade dos políticos. Ou seja, muitas das vezes, estavas-me a perguntar diretamente e não estou a ferir nenhuma cláusula de confidencialidade, mas muitas das vezes os políticos andam à procura do mesmo espaço e das mesmas ferramentas para comunicar. E os políticos não são iguais. Uma das coisas que eu admiro, por exemplo, em relação ao deputado vice-presidente do Parlamento Europeu, Pedro Silva Pereira, ele não tem redes sociais. Porquê?
porque a identidade dele e a forma de comunicar dele, e não só, e outro tipo de circunstâncias, definiram que ele não comunica através das redes sociais, comunica através de... vai à televisão, faz comentário televisivo e radiofónico, e também faz... também escreve para jornais e tudo isso. Mas, na verdade, essa é a autenticidade. Agora, quando se começa a ver, quer dizer, a deputada Lídia Pereira e a deputada Maria Manuela Marques não têm, de certeza, a mesma forma de comunicar, os mesmos dossiês, a mesma forma de agir, e isso é muito importante. Não têm que comunicar todos da mesma forma, e não têm que andar todos a fazer o mesmo tipo de comunicação. Têm que ser autênticos na comunicação que fazem, ser o mais verdadeiro possíveis. Uma das coisas que eu vejo em relação à comunicação com os políticos é que andam sempre à procura da mesma coisa de uns dos outros. Mesmo com os órgãos de comunicação social, quando vão ter com os políticos, estão todos à espera da resposta à mesma pergunta, e quase todas elas são respostas que têm que ser controladas, não é? E quando existe um bocadinho mais de autenticidade, um bocadinho mais de verdade em relação a isso, corta-se o soundbite daquilo e transforma-se num problema ou numa dimensão de comunicação. E esse é um dos grandes problemas que nós temos em relação aos nossos políticos. É a falta de capacidade de poderem ser verdadeiramente autênticos e defenderem verdadeiramente as causas deles cá fora, para que depois se possa compreender o que é que cada um está a fazer. Porque os nossos deputados trabalham, os portugueses, e eu vou dizer isto quase sem exceção, só uma ou duas exceções, mas trabalham muito e têm um grande sentido de país e de Europa. Por isso eu orgulho-me muito dessa parte que eu vivi, e que as pessoas com quem convivi, os portugueses no Parlamento, foi muito, muito interessante essa convivência nesse sentido. É curioso porque vos temos aqui aos dois, o David com uma experiência mais interna, ou seja, de Parlamento a comunicar para os cidadãos europeus. No teu caso, Filipe, tu pudeste ver o que é a comunicação da União Europeia para fora, para os países que são candidatos à adesão. Tu tiveste largos meses também a cobrir a guerra na Ucrânia, e também de falar contigo sei esta percepção que tu tiveste. Como é que os ucranianos, por exemplo, veem a União Europeia? Até que ponto é que a mensagem dos benefícios de pertencer ao projeto europeu é bem passada para estes países candidatos? Eu pensava que desde o ataque de Israel que a Ucrânia já tinha deixado de ser candidata, não? Não, ou que a guerra já tinha terminado. Não, isso não se resolveu. Olha, é algo que eu já tinha percebido também em reportagens que tinha feito antes. De facto, a vontade de saber, de encontrar formas de comunicar a Europa não existe só do lado de quem faz parte das instituições, no caso parlamentares europeus ou outros. Os jornalistas que se interessam ou que cobrem assuntos europeus também têm uma grande vontade de encontrar formas novas de comunicar a Europa, porque, na verdade, nós temos logo resistência nas redações para os assuntos europeus. É algo que tem mudado, que tem crescido, enfim, hoje em dia já não há tanto essa questão, mas é quase como eu, pelo facto de ter sido editor durante muitos anos, havia sempre uma dificuldade muito grande em vender, entre aspas, os assuntos europeus para depois passarem em grandes órgãos de comunicação social, mainstream, como o caso da TVI ou da CNN de Portugal. E nessa perspectiva eu também fiz um esforço grande nos últimos anos. Por exemplo, candidatei-me para financiamentos, subvenções que existem, acho que mais à frente podemos falar um bocadinho sobre isso, para projetos de comunicação. O meu projeto era uma série documental que se chamava Destino Europa, sobre vários aspectos políticos da União Europeia, a questão das imigrações, das alterações climáticas, enfim, das ameaças à democracia, à desinformação, na altura a Covid também, a própria mecânica do Parlamento Europeu, sendo assuntos que nós sabemos que são relevantes para a União Europeia, para as instituições, e sabendo também que à partida poderiam ser maçudos, na verdade conseguimos tornar aquilo interessante através de documentários passados em mainstream. É possível isso fazer-se. Na Ucrânia constatei algo que também já tinha percebido nesses documentários em que visitei vários países, Estados-membros da União Europeia, nomeadamente alguns que entraram há pouco tempo, e concretamente os bálticos, os países bálticos que têm aquilo que a Ucrânia quer ter. Uhum. São países que têm uma ligação enorme à antiga União Soviética, que quiseram sair desse bloco de influência e entrar mais no bloco de influência ocidental, nomeadamente da União Europeia, entrar na NATO. Aí eu vi que o sentimento europeísta é muito grande, é muito fervilhante. E na Ucrânia também vi isso a crescer.
Vi não só na Ucrânia, mas por exemplo na Roménia, quando a guerra começou, poucos dias depois da guerra começar, nós fomos aconselhados a sair da Ucrânia e fomos para a Moldávia, agora Moldova, e depois para a Roménia, e uma das coisas que mais me entusiasmou na altura, para já, foi o sentimento de segurança de sair daquele inferno que era a guerra que tinha acabado de começar e entrar numa espécie de paraíso. Para mim o paraíso era a União Europeia, ou seja, a proteção da União Europeia, não só da União Europeia, mas da própria NATO, e ver bandeirinhas da União Europeia em todo lado, ou seja, na zona mais remota da Roménia, no nordeste da Roménia, onde de facto ainda é bastante empobrecida e onde o sentimento europeu senti que era muito grande. E na Ucrânia também vi isso a crescer, não antes da guerra começar, mas depois. Nas várias vezes que lá estive, nos muitos dias que lá estive, percebi que há uma vontade enorme, grande, e uma proximidade aos valores europeus, uma vontade enorme de respeitar aquilo que existe nos tratados, e sabendo que a Ucrânia tem total noção de que está muito longe ainda de conseguir concretizar aquilo que é exigível nos critérios de adesão. E agora passando para Portugal, em particular no caso das eleições europeias de 2024, enquanto que na Europa em geral a abstenção desce e em Portugal este ato eleitoral a abstenção vai aumentando, qual é que poderá ser o impacto da disseminação de informações falsas e manipuladas durante as campanhas? Ou seja, pegando um bocadinho também naquelas que foram as últimas eleições europeias, onde as fake news tiveram uma grande importância naqueles que foram os resultados e nos debates, qual é que acham que poderá ser o impacto desta disseminação nestas eleições? Tendo em conta que as tendências para 2024 no que toca ao jornalismo e aos mídias é que a desinformação ganhe cada vez mais palco com a inteligência artificial também. David. Eu? Sim, força. Então a resposta é total, não é? O impacto é total. Infelizmente isso deve-se, acima de tudo, a um problema relacionado com aquilo que eu estava a falar no início, que é quanto mais perfeitinhos nós parecemos, mais questõezinhas levantamos às pessoas. Ou seja, eu acho mesmo que a ideia de passar a imagem de propaganda, de que está tudo bem, e que as pessoas sentem que que não está tudo bem, e sentindo que não está tudo bem, vão procurando outro tipo de comunicação e vão procurando outro tipo de dados. Eu percebo isso no dia a dia, ou seja, todos nós temos um tio ou um sogro, um cunhado, uma coisa assim, que de repente está a dizer uma coisa à mesa como se fosse uma verdade categórica. Quer dizer, nada disso, essas questões não são assim, mas passaram a estar dentro desta realidade porque as pessoas desconfiam. E essa desconfiança é uma coisa natural. Por exemplo, há dois processos a nível europeu que ultimamente tenho feito alguma confusão, mas é o processo do Spitzenkandidat, ou seja, não se pode ter andado a dizer à União Europeia que, olha, vocês vão votar e depois quem ganhar vai ser presidente da Comissão. E depois quando chega ao final, afinal não. Afinal a gente estava aqui a achar uma coisa, mas isto não dá. E eu não me importo que me digam que não dá. Agora, se me dizem que dá e depois a seguir é exatamente o oposto, não é? Porque eu não vejo Franz Timmermans nem Manfred Weber à frente da Comissão. Vejo Ursula von der Leyen, não é? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Apesar de serem Franz Timmermans ter claramente roupa muito parecida com a da Ursula von der Leyen. Mas a verdade é que no final do dia esta desconfiança é grande. E o segundo processo agora foi o da Conferência do Futuro da Europa. Isto é uma brincadeira, mas de mau gosto, porque andou-se durante 2 anos a construir um processo de auscultação das pessoas, e não só nestas eleições vai-se verificar 0 alterações, nem Spitzenkandidat, nem listas transnacionais, nem nada, não é? Uma coisa assustadora, não é? Não só não se vai verificar isso, como todas aquelas que são as grandes reivindicações da maioria dos jovens e das pessoas que participaram na Conferência do Futuro da Europa estão metidas em segundo plano.
Isto é assustador. Não faz sentido nenhum. Ou seja, aquilo que é a ideia de fomos aqui a ouvir toda a gente, a escutar os cidadãos, e é o maior processo de sempre. É um grande sucesso. E esse grande sucesso tem resultado zero. É como o Spitzenkandidat, resultado zero. E as pessoas têm desconfiança total em relação a isto. E automaticamente depois começam-se a criar mecanismos de desinformação. Não, a União Europeia está-te a dizer isto. Não, mas é aquilo. É outra coisa. E as pessoas começam a acreditar. Porque é normal. É normal que acreditem nisso. Ou a não acreditar, não é? Ou não acreditar no processo. O caso do Spitzenkandidat diz-me muito que o processo de escolha de cabeça de lista. Exato. Não é por acaso. Simplificar a língua. O termo. Não, sabes porquê? Porque foi a minha tese de doutoramento. Se foi sobre o processo de Spitzenkandidat. Ou seja, eu fiz a tese de doutoramento sobre uma coisa que já não existe. É um bocado inglório. Mas é o termo. Não foi tese de doutoramento, mas foi sobre desintermediação spin-off. Estava a dizer há bocado em off à Beatriz, e também tem a ver com esta questão da desinformação, que é cada vez mais os políticos comunicam diretamente com as pessoas e podem comunicar sem a mediação dos órgãos de comunicação social e sem a gestão dos próprios factos, e automaticamente depois tudo aquilo que dizem acaba por fazer spin-off para os órgãos de comunicação social porque estão a dizer alguma coisa de errado, e aí já foram à vida, porque entretanto as pessoas já só a primeira coisa que ouvem é o... Não, isso é interessante, mas eu queria mais referir na questão da... Não. Voltando à tese de doutoramento. Não, a tese está dita, enfim, não é por acaso que até foram os alemães que acabaram com o processo de Spitzenkandidat. Não só o termo é alemão e é difícil, exato. como foram os alemães que acabaram com isso. Porquê? Porque era o Manfred Weber que deveria ter a maioria absoluta em princípio, ou se não conseguisse seria o Timmermans, porque foi o candidato, cabeça de lista dos socialistas nas últimas eleições europeias, e no fundo... Quando nós tivéssemos, a ideia era, quando nós estivéssemos a votar nas eleições europeias, estávamos a votar também no cabeça de lista dessas eleições. E no meu estudo foi precisamente sobre isso, a campanha eleitoral, os debates europeus. E foi na campanha do Schulz do Juncker ainda, era o Verhofstadt também, enfim, e foi muito, muito entusiasmante nessa campanha. E é engraçado que criou figuras a ideia era quase futebolísticas, não é? A ideia era essa. E, ou seja, e as pessoas e os candidatos foram aos países fazer campanha. Pronto. Mas isto para dizer, em relação à inteligência artificial, dando um salto, é o primeiro ano... Não estava a contar com essa. Não, o salto que não tem a ver com o meu caso, mas tem a ver com a minha maior preocupação nesta campanha europeia. Este ano é um ano de várias eleições. É o grande ano das eleições europeias, das eleições a nível mundial. Enfim, começando com Taiwan. Temos Índia também. Índia, dos 10 países mais populosos do mundo, 7 vão a eleições. Para além das eleições europeias, aos Estados Unidos em Tiveste a ouvir o Globalistas. Sim, e fui eu que falei sobre isso. Mas é importante chegar a todos os públicos e referir alguns dos pontos importantes deste ano. Mas serão as primeiras eleições europeias em tempo de inteligência artificial. Juntando a inteligência artificial à desinformação, há aqui um caldo gigantesco, o que coloca a responsabilidade nos políticos ainda maior. Nas campanhas eleitorais, portanto, não estou a isentar os políticos desse papel, têm um papel muito importante, para além do jornalismo. Acho que muitas vezes focamos a questão da desinformação só no jornalismo, mas não é só o jornalismo. O jornalismo está muito consciente em relação a isso, mas os atores políticos também têm um papel muito relevante nesse aspecto. E só dizer que na União Europeia houve duas legislações que claramente também foram aceleradas por causa daquilo que estás a dizer, da inteligência artificial e da desinformação. Acima de tudo, o AI Act, que é o ato de regulação da inteligência artificial, que apesar de tudo estará sempre desatualizado, mas é um avanço importante. Regulamentar. Mas não só, também por acaso a deputada Maria Manuela Tomares, com quem trabalhei, esteve também envolvida no Political Ads, que foi outro dos dossiês e que foi verdadeiramente acelerado precisamente por essa convicção de que há um perigo
gravíssimo em relação à desinformação e à inteligência artificial nas redes sociais e o pagar por publicidade política e tudo isso, e houve a necessidade de também ter uma legislação que regulamentasse ou que pelo menos criasse aqueles pequenos boundaries em relação àquilo que é os fake news e tudo isso na política e nas redes sociais. Nós falávamos das eleições europeias e em particular de Portugal, e há bocado o Filipe falava também na questão da falta de espaço nos mídias portugueses para os assuntos europeus, mas antes de irmos a essa parte, a minha pergunta é a falta de espaço no discurso dos políticos portugueses para os assuntos europeus. Ou seja, nós sabemos que há aquele mantra, não é? Tudo o que é mau e eu tive que fazer foi Bruxelas que me obrigou. Como é que vocês também veem esta questão? Ou seja, os próprios políticos portugueses, e eu aqui acredito que isto seja igual em todos os Estados-membros, na verdade eles próprios constituem às vezes com as suas agendas um obstáculo ao passar da informação e ao chegar da informação ao cidadão europeu. Bem, na perspectiva se calhar pegando por aí, na perspectiva jornalística, eu acho que há um afastamento em relação à mudança que está a acontecer na cobertura mediática dos assuntos. Primeiro temos que entender uma coisa. Nas redações como um todo, mas começando talvez nas redações das televisões, aquilo que é debate político é entendido como interessante quando existe trica, quando existe polémica. Independentemente de ser europeu, nacional, internacional, o que for. Por isso é que as eleições americanas são interessantes, porque existe muito essa dinâmica. Não é por acaso que, por exemplo, no processo de Spitzenkandidat, algo que se quis colocar é o processo ser parecido com os Estados Unidos, havendo uma campanha eleitoral, umas eleições, uns debates ao mesmo tempo, transmitidos para todo lado. Porquê? Porque os americanos já chegaram lá, já perceberam como é que envolvem, como é que conseguem envolver as pessoas no debate político. E, portanto, ou seja, a política também ter um quê de entretenimento. Mas isso é um jogo perigoso, porque a política, e é o debate que muitas vezes é feito nas redações, atenção, nós estamos a falar de coisas importantes. O resultado daquilo que vem no debate das eleições, que é no debate das redações, que é o primeiro que é feito antes da decisão da cobertura dos assuntos, da agenda, é que nós não podemos estar a desconsiderar, no fundo, aquilo que os políticos decidem, porque são eles que decidem de facto. E eles são os representantes do povo. E não nos podemos esquecer disso. Portanto, o entretenimento na política não é necessariamente algo relevante ou decisivo, mas tem que haver aqui um envolvimento. Portanto, a diferença na cobertura mediática está assente nisto e não tem, na minha perspectiva, a ver com assuntos europeus ou assuntos nacionais, ou perspectivas de assuntos nacionais ou perspectiva de assuntos europeus. Eu acho que, naturalmente, os assuntos europeus já estão completamente a contaminar a política nacional. Acho que há muitos assuntos que são de perspectiva europeia que estão na política nacional. Veja-se, por exemplo, sei lá, a questão do TGV. Tem que haver um acordo para o lançamento do programa do TGV porque vai-se perder os fundos. Ok, eu sei que é por causa de se perder o dinheiro, certo? Mas é um assunto europeu. E portanto, essas questões, acho que devemos saltar isso e perceber que há uma série de assuntos europeus que se podem entrar no assunto nos assuntos nacionais, e esse switch acho que tem que ser feito também pelos políticos. É a perspectiva do jornalista. Vou tentar ser muito assertivo. Então, ponto 1. Eu acho que cada vez mais os políticos, principalmente os locais, têm tendência a valorizar aquilo que é feito pela União Europeia. Na Praça de Luxemburgo verificamos muito isso, que há um sentido muito maior dos autarcas em relação à importância da União Europeia, e gostam de o dizer, porque também há um trabalho deles, ou seja, eles têm que candidatar, têm que ganhar os projetos, têm que fazer isso tudo, e acaba por, hoje em dia, já haver uma maior noção disso e dessa partilha, e não tem problema nenhum. Outra coisa que é como se a União Europeia poupasse dinheiro, não é? Poupa dinheiro, não é? Olha, eu consegui este projeto, poupei dinheiro, agora posso fazer outras coisas com este dinheiro. Por isso eu acho que os autarcas e as CIMs e as CCDRs estão cada vez mais a comunicar dessa forma.
Percebo que a nível nacional não haja tanto essa visão, por uma razão muito simples, que tem a ver com, muitas das vezes, há que haver alguma justificação de algumas coisas que têm um impacto negativo no nosso dia-a-dia, e vai-se buscar então um bocadinho aquelas coisas de foi a União Europeia que fez isto ou aquilo. Nos últimos tempos tem sido visto, por exemplo, em relação às taxas de juros ou à inflação e tudo isso, e acaba por ser a União Europeia que nos está a fazer isto, e é assim. Por acaso até, mas ou é, na sua grande maioria é a União Europeia, mas olha, não esqueças do que estás a dizer. Eu não queria perdesse o teu raciocínio só para 3 fatores. A construção do projeto europeu. Roberta Metsola falava no outro dia sobre tentar saber comunicar também sobre a importância do projeto europeu. Casos concretos, falaste agora nas taxas de juros. Se não fosse o Banco Central Europeu a reagir como reagiu, tínhamos entrado numa recessão muito mais aprofundada, na minha perspectiva. Depois, por exemplo, na diretiva eu respondo. Enfim, na diretiva eu respondo. Pronto, mas isto é uma perspectiva, ok? De outra posição conjunta, a compra de vacinas durante a Covid, ou a reação à Covid, ou, por exemplo, a questão energética. A Rússia disse que nós íamos viver um inverno horrível. Houve uma transição forçada pela guerra energética na União Europeia, que é, na perspectiva, um sucesso até em termos de energia verde. E isso foi possível por causa do projeto europeu. E isso tem influência nas nossas vidas. Até a questão de agora facilitação de compra das próprias ou painéis fotovoltaicos ou janelas novas para maior isolamento das casas, as coisas todas. Isso é tudo Europa. Eu não tenho dúvidas sobre isso. São coisas concretas. Estou a dizer eu acho que a nível regional e a nível local essa resposta está a avançar. O que eu acho é que a nível nacional existe ainda esta discrepância, este conflito de o que é bom é nacional e o que é mau é europeu. Não concordo em nada com ela, como é óbvio, mas ela está impregnada no nosso dia-a-dia. É normal que isso aconteça. O que eu acho que tem que haver é uma maior capacidade da própria União de verdadeiramente debater quais é que são os assuntos que não são só coisas boas. Porque se nós andamos constantemente a dar propaganda, esse é o problema. E desculpem lá bater na mesma tecla, porque no final do dia, esta parte da comunicação, eu acho que a União Europeia está sempre só a comunicar como se fosse um mar de rosas. E depois é natural que quando o governo se vê afetado por alguma coisa, por mínimo que seja, automaticamente, tipo, isto é uma desgraça. A União Europeia está-me a desgraçar. E foi assim, nós estamos a falar de coisas boas. Então compra das vacinas, toda a gente comunica isso e toda a gente acha que é muito bom, mas se nós formos a falar do que é que aconteceu no tempo da Troika ou com a Grécia e por aí afora, já é um problema, né? E aí já não há compra de dívida nenhuma, nem pouco mais ou menos. Quando afetou toda a gente, comprou-se dívida conjunta e fez eurobonds e não sei o quê. Mas antes disso, quando afetava só alguns e o impacto era de outras coisas que não tinham nada a ver. Mas sabes uma coisa, eu acho que esse debate que houve na Grécia também foi produtivo para o crescimento do projeto europeu. Claro, não tenho dúvidas nenhumas, mas é exatamente isso que eu estou a falar. A crítica acaba por ser positiva para o povo. Apressa-te, David. David, há pouco falavas de um projeto que aqui no nosso podcast é bastante querido, que é a tua querida Praça de Luxemburgo, um projeto que leva a discussão europeia a cidades do interior de Portugal. E aquilo que nós gostávamos de perguntar para perceber também um bocadinho melhor o que é o projeto é porque é que sentiste que era necessário que este projeto existisse e qual a razão para a descentralização dos debates da praça em praças em Portugal. Ponto 1. O projeto não é meu, o projeto é de 3 amigos, mais um. Ainda bem que te dei espaço para dizer isso. Sim, ainda bem, porque estava uma falta a Beatriz. Porque eu gosto quando o David se torna emotivo a fazer esta linha a dizer que criou o projeto com 3 amigos. Acho que é sempre bastante querido. Não, com 3 amigos, aliás, não é 3 amigos, 2 amigos, eu e mais 2 amigos. Mas vais dizer o nome deles, incrível Milton Nunes e o surreal David Gil Gonçalves, que são não só grandes amigos, mas incríveis profissionais de assuntos europeus, e todos eles com uma paixão absurda pelo projeto europeu, e a Susana Freixo que fez parte deste início de moderação e que foi muito importante para o projeto. E o projeto era um projeto durante a pandemia de levar a Praça de Luxemburgo, um local
de debate informal de assuntos europeus em Bruxelas, em frente ao Parlamento Europeu, levá-lo à casa das pessoas, porque já que estávamos todos fechados não conseguimos ter a Praça Luxemburgo, nem ter espaços comuns, abertos, informais, em que pudéssemos dizer tudo aquilo que nos vinha à cabeça sobre o projeto europeu e de forma crítica, pondo o dedo na ferida, não sendo só aquelas conversas de generalistas de está tudo bem. E nesse sentido, o projeto da Praça Luxemburgo é um projeto que tem uma primeira vida. Essa primeira vida foram os debates online que nós chamávamos de blind debates. As pessoas inscreviam-se e não sabiam com quem é que iam debater, que era extremamente inovador e interessante para nós, e acabámos por ter 15 episódios incríveis até entre 2020 e 2021, e é uma parte muito importante da nossa vida e que se transformou depois nesta transição. Ou seja, tivemos, por razões pessoais e profissionais, tivemos que suspender o projeto, mas sempre soubemos que era difícil e fomos até desafiados várias vezes a lançar algo para as eleições europeias, mas não fazia sentido ser online. O que fez sentido desde o primeiro minuto para nós era procurarmos uma forma de levar o debate às pessoas, ir mesmo então, já que estávamos online, a ir à casa das pessoas, então vamos tentar ir à casa das pessoas, às praças do país, aos mercados, às escolas, ou às lojas e aos talhos e a tudo e mais alguma coisa. E então desde o início que isto é que fazia sentido, não fazia sentido de outra forma, e então conseguimos idealizar este projeto de montarmos mesmo uma pequena mesa de café onde a gente pudesse informalmente debater com as pessoas, mas também conhecêssemos a realidade do país e pudéssemos partilhar um bocadinho esta coisa do dar e receber da União Europeia, de perceber o que é que a União Europeia também está realmente a fazer nas cidades e nas aldeias e vilas deste país, mas também ao mesmo tempo de dar um bocadinho daquilo que é o debate europeu às pessoas, e principalmente aos jovens e menos jovens. Mas o princípio de irmos a cidades mais pequenas é um princípio que não é nós em 2024 vamos fazer mais 4 episódios, já temos 2 datas confirmadas e estamos a finalizar as outras 2 datas, a agendar as últimas 2, e esse já não vai ser tão em zonas tão, pronto, do interior do país, ou menos, ou cidades mais pequenas. Irá haver outras surpresas nesta próxima fase. Mas de qualquer forma, a gênese dele, o princípio sempre fez sentido, era nós irmos aonde as pessoas não falam sobre assuntos europeus, porque na Gulbenkian é fácil nós metermos toda a gente a debater sobre assuntos europeus, mas é mais difícil levar toda a gente a São Brás de Alportela para debater assuntos europeus e perceber a distância impressionante que eles têm em relação ao projeto europeu. Existe mesmo uma dificuldade muito grande da União Europeia comunicar com estas pessoas, e uma facilidade muito grande da desinformação e dos extremismos chegarem a estas pessoas, porque as pessoas sentem mesmo que estão longe de tudo e que muitas das vezes têm um gap de realização, que não há o Erasmus que vai resolver o que quer que seja da vida deles, porque eles não têm sequer dinheiro para ir ter um quarto para ir estudar para Lisboa, ou para Évora, ou para whatever. E isso é um grande desafio da Praça Luxemburgo, tentar chegar a toda a gente e falar com toda a gente e simplificar o debate europeu, e acho que temos conseguido. Tem sido uma viagem incrível, do qual a Beatriz também faz parte, e o Filipe e o Filipe faz parte, como já teve 2 vezes como moderador, e estará até ao final connosco, de certeza. Da Praça Luxemburgo, a Praça Luxemburgo teria que ser um programa inteiro de podcast só para falar sobre a parvoíce que isto foi, porque na verdade nós fomos completamente loucos a fazer isto, porque é muito mais caro, muito mais complexo, a logística é muito maior em fazer isto nestas cidades. E sinceramente toda a gente nos chamou louco e nunca ninguém acreditou. David Gil Gonçalves ainda acorda todos os dias a pensar, aquilo não aconteceu, ainda acha isso, mas o Milton sempre soube, porque ele costuma dizer que nós somos ornitorrincos e acabamos sempre por arranjar uma forma anfíbia de fazer as coisas, e sempre acreditou, mas o Gil não, e ainda hoje este sonho e esta aventura tem muitas histórias paralelas para contar, e um dia destes eu espero que isso também venha cá para fora.
Filipe, no teu caso, enquanto jornalista também que cobre extensivamente tanto a área internacional como a área europeia, queria perguntar-te também um pouco a tua motivação para continuares nesta área e, ligando com o que disseste há bocado, a questão de os mídias portugueses talvez poderem sentir que há uma falta de público para os conteúdos ligados à União Europeia. Eu acredito que não sintas isso para continuar a fazer o teu trabalho. Sim, deixa-me dar uma nota também em relação à Praça de Luxemburgo, que acho que há uma forma interessante de chegar às pessoas, tal como é o Summer Camp, diferente, porque eu acho bem que haja formas de comunicar através das instituições. O Summer Camp é algo que tem a ver com a representação da Comissão Europeia em Portugal, e a Praça de Luxemburgo é algo orgânico, é da cidadania, poderíamos dizer assim, que eu saiba não teve nenhum apoio por parte das instituições europeias, o que é bom, embora eles se queixem, e estou eu a dizer, e bem, mas foi eu que disse, David, mas por minha responsabilidade. E isto para dizer o quê? Eu vejo estes movimentos sempre de forma construtiva, e sempre que, nos dois casos, já colaborei com os dois, basicamente, e terei sempre disponibilidade para colaborar com projetos que me parecem interessantes na forma de comunicar a Europa. É uma forma de chegar às pessoas. Para o jornalista é também interessante falar sobre essas formas de comunicar. Há um aspecto relevante nos órgãos de comunicação social hoje em dia para saber comunicar a Europa, que é haver uma série de apoios, financiamentos, hoje em dia está muito em voga, que poderão ser relevantes e importantes para a estrutura, a organização dos meios. Acho que ainda assim não estão estruturados de forma perfeita. Eu falo de experiência pessoal, eu já tive vários apoios, uma subvenção enorme do Parlamento Europeu, apoios da Comissão para vários projetos, do próprio Parlamento Europeu em Portugal também, e é tudo muito baseado no alcance que esses projetos possam ter. Portanto, eu tendo trabalhado sempre em projetos de grande alcance, claro que fui favorecido, porque eu garanto audiências. Mas e os projetos que têm menos capacidade de alcance ou que estão a começar? Têm menos capacidade. E muitas vezes os projetos de menor alcance são aqueles que chegam mesmo às pessoas, a localidades mais pequenas, a nichos mais pequenos, que é que muitas vezes esses nichos são aqueles que fazem germinar a tal desinformação e a tal afastamento ou o tal euroceticismo, como por exemplo aconteceu no Brexit. Onde é que o Brexit cresceu? Não foi na parte da sociedade esclarecida, no mainstream, não. Foi naquela sociedade chamada esquecida, tal como o trumpismo cresce, tal como a extrema-direita cresce. Portanto, eu acho que o próprio projeto europeu, estas formas de financiamento, estão-se a esquecer dessas pessoas mais uma vez. Ok, é um grande projeto que é ajudado porque vai ter uma projeção muito grande no prime time da televisão portuguesa, nas redes sociais, em todas. Ok, mas alegadamente esses projetos, esses meios de comunicação social são aqueles que já têm mais meios para chegar a essas pessoas, são aqueles que no fundo têm mais dinheiro, mais recursos e vão ser ainda mais potenciados através desses apoios. Portanto, eu no fundo falo do alto da minha capacidade, porque já estou nesses sítios. Quem não tem essa capacidade tem menos acesso e menos possibilidade de comunicar junto dessas pessoas. Quando estamos a comunicar só para o mainstream, não estamos a comunicar para aquelas pessoas que se sentem esquecidas e fora do mainstream. O que me preocupa mais em relação àquilo que o Filipe acabou de dizer, e para além dele ter toda a razão, é que, na verdade, para além disso tudo, há automaticamente um selo institucional nas coisas. Ou seja, mesmo quando nós vamos buscar esses financiamentos, quando as estruturas vão buscar esses financiamentos, eles têm sempre um manto institucional, tem que haver um mínimo de mainstreaming, comunicação mainstream na coisa, e tem que cair dentro das caixinhas das candidaturas e dos projetos e dos apoios. E quando aparecem projetos que são diferenciadores, e isso acaba sempre por ser muito mais difícil, não é só o alcance, porque, por exemplo, na Praça de Luxemburgo nós temos bastante alcance dentro daquilo que são as nossas possibilidades, mas o pior é mesmo não bate, não é? Não cola com o institucionalismo, então já é mais complicado. Isso é um dos pontos importantes também à volta disto, e por aqui me fico. Diretiva Eurotópica.
E estamos mesmo a chegar ao final do episódio de hoje, e isso significa que chegou a hora da nossa rubrica residente, a Diretiva Eurotópica. Para quem ouviu os outros episódios, no fundo nós pedimos aos nossos convidados que tragam uma proposta de uma medida europeia que, na vossa opinião, permita à Europa chegar mais perto da eurotopia, o que quer que isso signifique para vocês. Quem é que quer começar? Posso ser eu. Então, assim, eu tentei procurar um bocadinho alguma coisa que me pudesse ser mais concreto, mas no final do dia há uma coisa que me preocupa muito, que tem a ver com uma parte que é relativa à coesão e à subsidiariedade. E esta parte é algo que me aflige em termos de académicos, ou seja, também tenho um background académico de relações internacionais, mas também me aflige em termos de comunicação, porque na verdade é aqui que realmente reside o sucesso do projeto europeu. Li qualquer coisa no outro dia que o Delors tinha dito que a única forma de ter um mercado único europeu era com o aprofundamento da política de coesão. E eu creio que cada vez mais nós estamos a falar não só do aprofundamento da política de coesão, e é este para mim a minha proposta, é que para além da questão do aprofundamento da política de coesão e do aprofundamento do princípio de subsidiariedade, se verifique verdadeiramente o que é que começa a fazer, o que é o impacto das medidas em cada um dos Estados, e que essas medidas realmente consigam analisar e avaliar antes das aprovações destas medidas de qual é que é o impacto que têm nas desigualdades que criam. Nós estávamos a falar há bocado da questão do Banco Central Europeu, e é um exemplo paradigmático sobre isto, que é fácil nós percebermos que é: eu vivi na Bélgica, pagar um quarto na Bélgica ou pagar um empréstimo na Bélgica normalmente é cerca de um quinto do salário. Em Portugal chega a ser 2/3. Nós dizermos que é a mesma coisa subir os juros do Banco Central Europeu para Portugal e para a Bélgica é estarmos completamente desfasados da realidade. E aquilo que é o impacto que tem numa economia que já por si só está mais frágil, ou pelo menos tem uma base estrutural diferente daquela que é a belga, automaticamente cria desigualdades maiores. Em vez de haver coesão, há o impacto oposto. E essa é uma parte que me preocupa muito, ao qual se associam também as questões relacionadas com a concretização da união monetária, haver uma verdadeira união fiscal, que permite a verdadeira selva de impostos e de escolhas de impostos dentro do próprio mercado interno, que são um problema grave e que tem que rapidamente parar. Eu sinto um bocado aquela coisa daquela conversa do Carlão do outro dia, da meritocracia, que é, obviamente, que alguém que tem a barriga vazia terá menos capacidade de ter resultados escolares do que um rapaz que tem a barriga cheia. E eu sinto a mesma coisa em relação à União Europeia, que é óbvio que um país, não é que Portugal esteja de barriga vazia, mas é óbvio que um país que tem menos condições estruturais ou que está a tentar crescer, se tiver políticas que têm impacto negativo sobre elas, vai ter muito mais dificuldades do que aqueles que já são ricos por natureza. E acho que a União tem que começar a olhar para isso de outra forma e verdadeiramente criar uma política de coesão e de subsidiariedade que cria condições para que os Estados possam ser mais iguais e haver menos desigualdades, principalmente sociais e humanas. Filipe, a tua diretiva eurotópica? Não, acho que o David vive numa utopia. Já estás aqui a falar numa utopia muito difícil. Ele já vive na eurotopia. Sim, isso aí, de certeza. Então, a minha diretiva eurotópica não é muito complexa, mas acaba por ser, se calhar, difícil de alcançar, mas tem tudo a ver com a nossa discussão. A minha tem a ver com a simplificação da linguagem para chegar mais perto das pessoas. Por exemplo, nós estamos a falar, os legisladores da Europa falam muito um tsunami legislativo. E quem vai, por exemplo, uma sessão plenária em Estrasburgo, a agenda que já enviam para os jornalistas já é uma simplificação daquilo que é falado lá. E é muito complexo. Agora imaginemos o cidadão comum. Eu acho que começas a falar de uma discussão específica, só uma, durante a sessão legislativa, acho que 90% das pessoas já estão a desligar. Portanto, eu acho que há aqui devia haver mesmo uma discussão que talvez tenha que ser ao nível executivo. Portanto, uma diretiva legislativa seria algo útil nesse sentido, de um trabalho de equipas multidisciplinares, se calhar a nível da comunicação, mas também a nível político, para uma simplificação da linguagem, para que não estejamos sempre nesta conversa.
vamos à rua, fazemos um chamado vox pop, ou seja, perguntar a pessoas aleatórias se sabem a diferença entre Conselho Europeu, Comissão Europeia, Parlamento Europeu e já agora Conselho da União Europeia. Eu diria que é possível encontrarmos pessoas que saibam, mas muitas delas não vão saber. E só estamos a entrar na base. Acho que era relevante que houvesse aqui uma discussão sobre simplificação da comunicação da Europa, e acho que isto poderia ajudar o projeto europeu a crescer a nível do esclarecimento. Encontrar formas de comunicar de forma mais simples e tornar a Europa mais próxima das pessoas também a partir daqui. Isto não é tornar a Europa mais espetacular, não é pôr a Taylor Swift a promover a Europa, não é pôr influencers, não, é olhar a sério para isto. E como é que nós podemos pôr a pessoa mais esclarecida e a menos esclarecida a conhecer as bases do projeto europeu. E chegamos assim ao final de mais um episódio do Eurotopia. Muito obrigada aos dois por terem estado aqui connosco hoje. E como dissemos, voltamos quinzenalmente à antena do público para discutir os desafios da Europa e perceber qual a união que queremos. Até à próxima. Eurotopia. Aqui, a Europa. This goes to the core of who we are. Liberté. Europa ha sido más fuerte. Égalité. É tempo de agir para uma recuperação justa, verde e digital. Fraternité. Os jovens, a Europa e os desafios que enfrentamos. Eurotopia.